Bom dia a todos. Hoje a gente tem como convidado o professor Rudi Rocha. Ele é professor da FGV e é diretor do IESP. O Rudi, além de um grande amigo, ele é um economista que tem como linha de pesquisa, uma das linhas de pesquisa é avaliação de políticas públicas e economia da saúde. Depois você me corrige se eu estiver falando alguma besteira, tá? E tem, acho que uma das linhas de pesquisa é um foco grande em análise e avaliação de algumas políticas públicas. E ele tem pesquisado muito sobre financiamento, né, de sistemas de saúde e sobre o SUS, o impacto do SUS, principalmente o SUS como um grande redutor de desigualdades, né, no Brasil. Então, a gente convidou ele hoje para ele dar uma aula sobre financiamento em saúde e aí eu vou passar a bola para ele. Se ele quiser falar mais alguma coisa da formação dele, ou da trajetória dele, fique à vontade. Eu vou desligar aqui minha câmera. Qualquer coisa, só falar um oi aqui que eu volto. E vou desligar o mudo também, porque passa um carrinho aqui a cada 5 minutos comprando geladeira velha, fogão velho, então vou desligar aqui, colocar no mudo. Muito bem-vindo e muito obrigado por se disponibilizar e por aceitar o convite. Pode ir. Bem, eu que agradeço, Ricardo, brigadíssimo pelo convite, Anete, muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Enfim, sempre muito bom interagir sobre esse tema. Como o Ricardo mencionou, eu sou economista, enfim, eu montei uma apresentação aqui, a perspectiva sobre financiamento, sobre o sistema de saúde, é a perspectiva de um economista. Às vezes isso é bom, às vezes isso não é tão bom, né? Depende. Mas, enfim, a tentativa aqui é, de novo, trazer perspectivas diferentes que, né, ajudem para o debate e para a reflexão que é feita, realizada nessa disciplina. Então, desde já, novamente, obrigado e fico à disposição para interagir quem tiver interesse e me procurar depois. Sempre à disposição, com o maior prazer. Tá bom? Eu preparei aqui os slides, então, vou compartilhar com vocês aqui. Quando eu fui convidado aqui, eu entendi como que era essa disciplina e foi me dado alguma margem para a escolha, né, de um tema a ser debatido aqui com vocês. Então, a ideia foi trazer um pouco, de novo, a perspectiva de um economista sobre sistemas de saúde, desigualdade, relação entre essas duas coisas, e também, enfim, motivar, provocar uma reflexão sobre qual que é o futuro da saúde no Brasil, qual que é o futuro do sistema de saúde no Brasil, né? Então, acho que essa agenda, essa pauta é super importante. Antes disso, na verdade, eu vou fazer uma apresentação, vou motivar esse tema em duas frentes e tentar amarrar essas duas frentes ao longo dos slides. O primeiro ponto é só para situar, né, qual que é a minha perspectiva, ou dos economistas, sobre saúde, sobre economia de saúde. Acho que é começando a falar qual que é a perspectiva em geral, né, da epidemiologia, da saúde pública, da medicina, sobre saúde e desenvolvimento, saúde e desigualdade, assim por diante. Tem uma agenda que é muito cara, a epidemiologia, a saúde pública, a medicina, a saúde coletiva, que é a relação entre, que a gente pode chamar de renda e saúde, ou quais são os determinantes socioeconômicos da saúde. Isso é super importante, não tem a menor dúvida, e isso é super bem estabelecido, na verdade, né? Existem décadas de evidência de que os determinantes socioeconômicos são fundamentais para explicar a saúde. Em grande medida, o papel de sistema de saúde é, em grande medida, mitigar desigualdades, não só em saúde, como na interface entre
outras desigualdades e desigualdades em saúde. Em economia, a gente olha para isso também, né? A gente calcula, mede, discute os impactos de várias dimensões da economia e da sociedade sobre saúde, mas muitas vezes também a gente está preocupado com a causalidade reversa, ou seja, em que medida saúde afeta o desenvolvimento, né? Isso é muito pouco debatido dentro da medicina, da saúde pública, né? da epidemiologia. Na verdade, a gente olha muito para a causalidade reversa também. E é uma literatura relativamente recente, em consolidação dos últimos 15, 20 anos. Então, os últimos prêmios Nobel em economia, muitos deles, dos vencedores dos últimos 2 anos, olharam para essa relação, né, através de métodos experimentais ou não experimentais, né? Isso é fundamental. Por quê? Porque eu estou falando aqui e a literatura fala que, olha, se existem desigualdades em saúde, acesso à saúde, desempenho em saúde, desfecho em saúde, isso pode sim afetar desigualdades mais gerais. Então, esse tema é fundamental e, naturalmente, o sistema de saúde tem um papel fundamental não só para mitigar desigualdades em saúde, como também mitigar desigualdades em outras dimensões. Então, a gente inverte um pouco essa causalidade, chama atenção para essa outra dimensão. E a gente está também, dentre outras agendas e campos de pesquisa, a gente está preocupado em economia entender o desenho e o funcionamento de sistema de saúde. E aí a gente fala pelo lado, ponto de vista que a gente chama da microeconomia, né? Estudo de contratos, desenho de mecanismos, e como se dá a relação entre todos os atores que trabalham aí dentro de um sistema de saúde. Isso é uma agenda gigante em economia da saúde, principalmente importada dos Estados Unidos. A agenda americana é muito carregada nesse tema, porque é um sistema muito complicado, muito privado, ou seja, tem muito aporte de microeconomia, né, de análise de mercados, para tentar entender desempenho do sistema de saúde. Então, é uma parte muito grande da literatura essa. Eu vou tentar trazer um pouquinho para vocês aqui também um panorama e o porquê disso, de onde veio e para onde isso pode ir. Tá? Então, o roteiro dessa apresentação, acho que em 2 partes. A primeira, um pouco mais só para enfatizar alguns poucos fatos utilizados, que eu particularmente gosto bastante, da relação entre saúde e desenvolvimento socioeconômico, renda. E, de novo, se essa relação vale, se ela existe, desigualdade em saúde pode, então, gerar desigualdade em outras dimensões, né? Isso é fundamental para a gente entender um monte de coisa. E para valorizar a saúde. Ainda mais, para além da saúde, né, por si só, saúde como um vetor de desenvolvimento, desigualdade de saúde como vetor de desigualdade em outras dimensões. Então, isso é importante. E, então, um pouco sobre o sistema de saúde, o futuro da saúde no Brasil, e eu fecho com algumas reflexões sobre e para o debate. Tá bom? Enfim, começando aqui, então, com esse primeiro bloco sobre a relação entre saúde e desenvolvimento mais em geral. Não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente já, né, das curvas de Preston. O que elas fazem? Elas relacionam, se a gente colocar aqui o PIB per capita, por exemplo, dos países, não precisa ser só países, não, pode ser, se a gente pegar os municípios brasileiros, é a mesma coisa. E aqui, expectativa de vida, por exemplo, um marcador de saúde, né? Em geral, a gente encontra esse formato. Tá? É uma grande correlação, mas tem 2 informações importantes aqui nas curvas. Tá? A primeira delas, claro, tem um gradiente aqui, né? Tem uma relação positiva, que tem uma correlação positiva. Então, a gente já sabe, saúde e desenvolvimento são super relacionados, né? Essa causalidade pode ir para um lado, para o outro, na verdade, vai para os 2 lados. Então, é um pouco isso que eu quero falar um pouquinho aqui. Mas tem outro ponto também que é super importante, tá? Que é o seguinte: se vocês notarem bem, cada cor, cada pontinho desse é um país, tá? E cada cor é para um ano diferente. Então, se vocês notarem bem, essa curva está indo para cima. Isso é outro fato utilizado das curvas de Preston, super importante. Significa o quê? Que para o mesmo nível de renda per capita, a saúde está melhorando ao longo do tempo. Isso é um fato utilizado muito importante em economia da saúde, demografia econômica, que diz o seguinte: a convergência em saúde tem sido mais rápida do que a convergência em renda. Ou seja, está sendo mais difícil países pobres convergirem em termos de renda em direção a países mais ricos, mas, por outro lado, a saúde está avançando relativamente mais rápido.
principalmente queda de mortalidade infantil, né, alongamento da expectativa de vida, assim por diante. Por que isso? Tem uma literatura gigante sobre isso, mas, em grande medida, por causa de sistemas de saúde. Por causa de saúde pública, por causa de desde soro caseiro até acesso a serviços de mais alta complexidade, e assim por diante, independente da renda. Né? E o que faz isso acontecer? Em grande medida, bons sistemas de saúde, que tentam quebrar, né, o gradiente, a relação entre renda e acesso a serviços e a desfecho de saúde. Tá? Enfim, falando um pouquinho sobre... então, isso é a boa notícia, né? E isso torna-se ainda mais importante porque essa relação é de causalidade dupla, né? Uma via de mão dupla. E, portanto, eu vou falar um pouquinho sobre o impacto de saúde sobre desenvolvimento, sobre renda. Tá? E aí a gente volta para sistemas de saúde. Tem um artigo que eu gosto muito, que é recente, na verdade, mas é um dos primeiros que estabeleceu muito claramente a relação de saúde para mais renda, por exemplo. Tá? Que a relação entre mais renda para mais saúde, acho que é meio que trivial, né? Países ou pessoas têm mais renda, podem comprar mais serviços, podem acessar, e a saúde melhora. Agora, a relação ao contrário é difícil de estabelecer. Né? Então, imagino que a gente quer estabelecer a relação entre mais saúde e mais renda, só que com mais saúde, em geral, vem um monte de coisa junto. Né? Como que a gente separa esses fatores confundidores e isola a relação causal de mais saúde para mais renda, mais desenvolvimento? Então, o que esses autores fizeram, meados dos anos 90, 2000, na verdade, eles pegaram umas bases de dados incríveis para a Noruega, que lá eles seguem, né, as pessoas ao longo do tempo, e fizeram o seguinte: olha, vamos pegar pares de gêmeos, né, e vamos seguir essas crianças ao longo da vida. Por quê? Pares de gêmeos são aqueles que vieram da mesma mãe, da mesma barriga, do mesmo pré-natal, dos mesmos recursos, de acesso aos mesmos recursos ao nascer, dos mesmos... É tudo muito parecido. Mas o que variou entre esses dois? Iguais, né? Às vezes são, até geneticamente, mas o que variou? Assim, um ficou mais em cima, outro mais embaixo no útero durante a gestação, recebeu mais, outro menos nutrientes. Um nasceu com mais, outro menos saúde, medido como peso ao nascer. E tem uma variação grande em peso ao nascer entre gêmeos. O que esses autores mostram? O nome desse artigo é From the Cradle, aí tem uma continuação do subtítulo. Eles mostram o seguinte, que se você comparar essas duas crianças de muito parecidas, em várias dimensões observáveis ou não, por um motivo quase que aleatório, porque uma nasceu com mais peso, outra menos, a trajetória dessas duas crianças na Noruega é diferente. Aquele que nasceu com mais saúde tem a probabilidade de óbito no primeiro ano de vida menor, mas não só isso. Quando eles chegam no alistamento militar com 18 anos, os meninos com mais peso ao nascer têm QI maior. Maior probabilidade de completar high school. Renda do trabalho, 12% maior. Né? Não só isso, as meninas que nasceram com mais peso têm filhos também com mais peso, ou seja, é intergeracional, isso é feito na Noruega, onde tudo conspira a favor de mais igualdade. Né? Então, esse foi um dos primeiros artigos que mostrou que, olha, se a gente pegar uma diferença boba aqui de peso ao nascer, saúde ao nascer, lá no útero, né, lá no nascimento, isso tem impacto, pode chegar a um impacto gigante sobre salário quando essas pessoas têm 30, 40, 50 anos no mercado de trabalho. Né? Num país onde tudo conspira para igualdade, por exemplo, de renda. Aqui é um outro artigo mais recente que mostra como, por exemplo, é de 2018 esse artigo, mostra como, por exemplo, crianças que foram expostas em útero, né? Uma mãe, por exemplo, foi exposta a uma perda familiar durante a gestação, ou seja, recebeu uma carga de estresse grande, cortisol, etc. e tal, e a outra não. O que aconteceu com essas crianças ao longo da vida? Quando elas são adultas, as crianças expostas a um trauma gerado por a perda de uma familiar em 2 gerações atrás,
relatam quadros de problemas de saúde mental, ansiedade, uso de medicação, etc, 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 quando são adultos, né? E não só isso, como eu marco aqui, os resultados sugerem que esse estresse é particularmente detrimental ao desenvolvimento dessas pessoas, principalmente entre os mais pobres. Então, existem, e esse corpo de literatura cresce, só trouxe 2 exemplos aqui para mostrar que saúde, mesmo coisas as mais sutis possíveis, desde peso na cera até exposição a algum tipo de estresse in útero, tem impactos ao longo de todo o ciclo de vida, inclusive em termos de renda, salário, posição no mercado de trabalho, saúde, né? Isso em países desenvolvidos. Então, imagina em países em desenvolvimento, como é o caso nosso, onde tudo conspira para mais desigualdade. Então, a pergunta é como mitigar então essas desigualdades em saúde, né? E, eventualmente, gerar desenvolvimento através da saúde, através de mais produtividade no mercado de trabalho, mais vida, mais quantidade de tempo que as pessoas são ativas, né? E conseguem trabalhar e se inserir na vida social, gerar riqueza, etc, né? O ponto aqui é que, muito provavelmente, sistemas de saúde podem fazer diferença, né? Mas como? E, na verdade, antes disso, por que eles existem? E para que eles surgiram? E aí eu venho com a segunda parte dessa apresentação, também trazendo a perspectiva de um economista para falar um pouco sobre isso, tá? Esse gráfico aqui é super conhecido, foi popularizado recentemente, né, por um dos best-sellers por aí. Esse gráfico aqui mostra a expectativa de vida na Inglaterra, por exemplo. Eles têm dados estatísticos desde muito tempo. Como que se comportou a expectativa de vida desde então. E o que a gente, enfim, fato utilizado super conhecido é que a expectativa ao longo de toda a história da humanidade foi baixinha, né? Em torno de 30, 40 anos. Não só isso, a gente sempre foi muito suscetível, né, a pragas, clima, choque, sei lá, guerras, né? Isso aqui é muito... Aqui em demografia, uma série nervosa assim, hoje em dia é impensável, né? E, de repente, a coisa vai embora, né? Para o alto e avante, com pouquíssimas oscilações, com exceção lá de uma guerra aqui, né, outra ali. Mas, em geral, essa coisa muda de figura de repente, né? A gente passa a ganhar muita saúde. Então, a gente é um caso, né, de extraordinário sucesso, né? Se nos compararmos a outras espécies, né, é um sucesso, né? E as implicações e as questões a serem resolvidas por conta disso, enfim, também são de uma extraordinária complexidade, na verdade. Então, o que veio juntamente com mais saúde? E aqui é o economista falando com médicos, né? Então, desde já, desculpa por qualquer viés corporativo, mas com todo respeito. Mas, enfim, até muito recentemente, a capacidade da medicina em prevenir e curar era limitada, né? Então, não sei, gente, mas você chegava com apendicite, né, uma pedra no rim, um infarto, uns 100 anos atrás, sinto muito, né? Não tinha muito, 150, não tinha muito que podia ser feito. Então, não havia razões para gasto em saúde, né? Ou políticas de saúde, não tinha muito porquê disso, né? Enfim, por conta de inovações na medicina, então, bens e serviços de saúde passaram a ser cada vez mais efetivos na prevenção e na cura, mais valiosos, obviamente, do ponto de vista social, humano, econômico e político, e cada vez mais caros, né? Então, ao mesmo tempo que se tornaram mais efetivos na cura e mais caros, na verdade, o que aconteceu ao longo do tempo? A imprevisibilidade da doença e da morte, boa parte dela se converteu em imprevisibilidade financeira, né? Então, antes eu tinha uma dor de cabeça, sei lá, morrer por dor de cabeça. Agora tem um remédio ali que custa, sei lá, R$100. Eu só vou ficar com dor de cabeça se eu não conseguir comprar esse remédio. Se eu consigo comprar, acabou.
Então, a imprevisibilidade da doença se converte em imprevisibilidade financeira, né? A gente pode dar outros exemplos aqui, um pouco mais técnicos. Seja como for, isso naturalmente gerou a expansão de mecanismos de seguro. Então, o sistema de saúde nada mais é do que muito baseado em seguro, né? Complicados. E de sistemas de saúde baseados em seguro complicados, pressionados por gastos de saúde complicados e crescentes, gerando uma espiral de questões normativas e positivas. Tá? Complicadas todas elas. Então, por que sistemas de saúde são complicados? Exatamente porque bens e serviços de saúde são muito peculiares. Por que não existe um mercado estritamente privado de bens e serviços de saúde, assim como a gente tem de carro ou, sei lá, sorvete? Porque é outra história aqui. Por causa de peculiaridades muito normativas, a saúde é considerada um direito pela sociedade. Então, existem desafios normativos enormes sobre a equidade. Tudo bem a pessoa, várias sociedades ao redor do mundo, falam, tudo bem que essa pessoa aqui tem um carro, uma Ferrari, e outra não tem. Agora, não é aceitável que essas duas pessoas, por terem dinheiro diferente, né, uma morra e outra não. Isso a sociedade não aceita. Então, é peculiar isso a saúde, ainda bem. Mas também tem peculiaridades positivas. Então, esse mercado é cheio de, que a gente chama no jargão da economia, de falhas de mercado. Tem problemas informacionais, né, que trazem desafios para a eficiência. Então, não existe um mercado essencialmente privado de saúde, porque isso é um resultado lá de Stiglitz e Rothschild nos anos 70, prêmios Nobel também economia. Se deixar solto esse mercado, ele pode colapsar, né, por questões informacionais. Então, só para dar um exemplo aqui, imagina que não tem governo, né? Só pessoas querendo contratar um seguro de saúde e empresas ofertando seguro de saúde. As empresas olham para essas pessoas e falam, muito bem, tem essa população aqui, na média, o meu serviço custa R$100. Uma parte das pessoas vão olhar para esse preço e vão falar, olha, não, eu não preciso disso. Pessoa jovem, saudável, R$100 é caro, vou ficar 100. E uma parte sai. Daí as empresas olham de novo para esse mercado e pensam, não, peraí, agora mudou. Essas pessoas mudaram. Esse pool de pessoas ficou mais complicado. Agora não é R$100, não é 150. Mais uma parte das pessoas saem, até que não sobra ninguém. Tá? Esse é um dos resultados lá dos anos 70, que suporta a ideia de que existem falhas informacionais sérias e que, se a gente deixar esse mercado totalmente solto, mercado privado funcionando, ele pode até acabar, né? Porque não vai ter consumidor e firma ofertando bem e serviço de saúde. Então, a gente tem desafios sobre equidade, a gente tem desafios sobre eficiência, que a interação dessas duas coisas implicam que, por construção, não existe solução perfeita, né? Cada sociedade tem as suas questões normativas, de justiça distributiva e toma suas decisões. Não é à toa que, na Inglaterra, a gente tem o sistema, né, o NHS, e nos Estados Unidos, logo do outro lado, é um sistema privado. Cada sociedade decidiu, né, à luz desses desafios normais, ter o seu sistema de saúde. Então, não existe sistema ideal, na verdade, existem escolhas sociais. Corolário importante disso. Ao redor do mundo, existem múltiplos tipos de sistemas de saúde, cada país com o seu, né? Então, isso é um corolário importante. Não é igual a educação, né, que é igual em todo canto do mundo. A educação né, tem escola, tem professor, tem público, privado. Em saúde, não. Cada sistema é diferente, né? Corolário número 2, por questões de equidade e falhas de mercado, as soluções passam necessariamente para o governo. Governo entrando ou com muito dinheiro para acabar com a equidade, subsídio, ou com muita regulação para mitigar falha de mercado. Não só isso, a gente tem, então, interações público-privada muito complicadas em todos os cantos do mundo. Tá? Um sistema de saúde, portanto,
é simplesmente um conjunto de atores, onde a gente tem o segurador, os pacientes e os prestadores, né? Com regras que regulam a relação entre essas pessoas aqui. Segurador, gente, eu não estou falando de uma empresa. O SUS é um segurador, né? O NHS é um seguro, né? Por quê? Olha, a gente paga imposto e esse segurador fala o seguinte, olha, muito bem, está aqui os serviços. Universal, acesso, mas é um segurador. Sistemas de saúde precisam desse segurador, seja qual for o formato dele. E a gente precisa de regras de financiamento entre paciente e segurador. No SUS, a gente paga imposto. Se alguém tiver aqui um plano privado, você paga uma mensalidade, né? A relação entre segurador e o provedor, prestadores, envolve regras de pagamento. Às vezes, o prestador é público. Às vezes, é privado e recebe uma tabela SUS. Mas precisa de ter regras de pagamento. E, por final, regras de acesso entre pacientes e provedores, né? Muito bem, você tem esse plano de saúde, você paga essa mensalidade, você tem direito a acessar esses hospitais aqui, né? SUS, 24/7, portas abertas, acesso. Essa é a regra de acesso. Mas um sistema de saúde envolve, portanto, esses atores, regras de financiamento, pagamento e acesso. Cada país escolhe o seu, né? No Canadá é um, na Inglaterra é outro, na Alemanha, outro, sistema bismarckiano, junto com o japonês. No Brasil é uma bagunça, né? A gente tem, junto no mesmo país, o SUS, um seguro, né? Um seguro universal. A gente tem um mercado privado muito grande, com regras de financiamento, acesso, pagamento, interação entre esses dois lados muito complicados. Tá? Enfim, isso dito, isso já é complicado. No Brasil é mais complicado ainda, né? Aí eu vou caminhando para a parte mais final da apresentação. Isso já é complicado, gente, e todo mundo se odeia aqui, né? Os pacientes ficam bravos com os seguradores, que ficam bravos com os prestadores, que mandam uma conta para os seguradores que não gostam muito. O paciente odeia o prestador porque não foi atendido direito, custou caro ou foi negado acesso. O provedor tenta jogar o paciente para outro, se sai mais barato. Isso aqui é um inferno. Não é só aqui não, é em todo canto do mundo, né? Então, imagina isso aqui, que já é complicado em todo canto do mundo, com o desafio de lidar com o envelhecimento populacional e um custo crescente dos serviços de saúde. Então, esse artigo aqui mostra que, muito em breve, né, a gente tem aqui, hoje, atualmente, a gente deve estar gastando no mundo uns 10 trilhões de dólares em saúde. Tá? Isso deve aumentar em 20 anos para 25 trilhões. Então, essa pressão, essas pessoas aqui que já estão brigando, vão passar a brigar, 2,5 vezes mais, né? Por quem paga a conta, como que essa conta é paga, quem acessa o quê, equidade, eficiência. Isso aqui vai virar um inferno ainda maior, né? E os países estão tendo, as sociedades estão tendo que lidar com isso. Como que a gente está no Brasil? E agora eu começo a falar um pouco mais sobre o Brasil. Qual que é o gasto em saúde no Brasil como proporção do PIB? Olha só, está um pouquinho desatualizado isso aqui, é de 2015, se eu não me engano, tá? Igualzinho ao CDE. A maravilha, né? Em termos proporcionais, né? Então, a gente está alinhado. Agora, esse aqui é o público. A gente está no lado direito da rabeira. Isso aqui é o privado. Então, isso aqui é o fato utilizado mais importante que todo mundo conhece. A gente escolheu na Constituição ter um sistema público, só que nosso gasto privado é maior, sendo que o público cobre 75% da população, o privado 25%, e por incrível que pareça, a proporção de gasto privado no Brasil, em termos proporcionais ao público, é maior do que nos Estados Unidos, que tem o sistema mais privado do mundo. Então, aqui está abaixo de 50% a relação público-privado. Nos Estados Unidos está mais. Por quê? Eles entram muito com subsídio, né? Medicare, Medicaid, etc. Corrigindo desigualdade, corrigindo ineficiência, etc.
Então, se à primeira vista parece que a gente está bem na foto, na verdade, tem alguma coisa que está bem fora do lugar aqui. Pelo menos que não é consistente com as nossas escolhas que a gente fez lá em 88. Né? Isso aí é fato. Se a gente comparar, sei lá, PIB per capita e proporção de despesas públicas, claro que países mais pobres têm um sistema público mais fraco. Né? Mas mesmo assim, ó, comparando a níveis per capita parecidos, a gente está fora, né, da linha. Colômbia, Costa Rica, Argentina, Uruguai, Bolívia, né? Muito maior. Está desalinhado isso porque a gente tem um sistema público universal. Né? Colômbia não é o caso. Colômbia é um sistema bismarquiano, por exemplo. Né? Onde estão os países ricos? Nem precisa falar dos escandinavos. Né? Pode falar do Japão, sistema bismarquiano, né? A Holanda. Tá? Aí tem os beverigianos, Finlândia, Canadá. Austrália tem um sistema bem misto. Tá? Nova Zelândia, Itália. Os países vão ficando ricos. Mesmo os Estados Unidos está acima do Brasil. Né? É um outlier. Suíça, que é caro pra caramba, saúde lá, em torno de 70% público. Então, essa minha batalha entre os economistas para convencer o seguinte: economista, principalmente mainstream, acha o seguinte: mercado resolve tudo. É igual sorvete, é igual carro, né? Solta que as coisas se ajustam. Né? O que existe em saúde, e acho que é por isso que é tão interessante o campo, é que é ao contrário. Né? Em todos os cantos do mundo, principalmente os países vão ficando ricos, eles vão colocando mais dinheiro público em saúde. De novo, por quê? Para corrigir falhas de mercado, para corrigir ineficiências e para corrigir inequidades. Né? Não é à toa que, em geral, não importa o país rico, olha, em geral, gasto público, 70%, 80%. A gente está com 40 e poucos. Tá? Então, a distância é muito grande. A distância é bastante grande. Esse é o quadro, essa é a foto, e agora eu vou me encaminhando para o filme, para o futuro. E aí eu fecho a apresentação aqui. A gente fez até compartilhei com o Ricardo, uma projeções sobre financiamento do sistema, projeções de financiamento até 2060. É um paper publicado esse ano, fazendo até propaganda. Fiquem à vontade para citar a gente daquele joinha, né, no Health Economics, com a Isabela Furtado e a Paula Espínola, minhas coautoras. O que a gente fez foi o seguinte: a gente pegou um modelo de projeção e, a partir de algumas hipóteses, projetou para onde vai, primeiro, as necessidades de financiamento da saúde, até 2060, né? Uma geração à frente, 40 anos à frente. Tá? E a preocupação é a seguinte: a população vai envelhecer, a gente vai precisar de mais dinheiro. Isso é fato. A saúde vai ficar mais cara. Para onde que vai essa conta? Em 40 anos mais, em termos de necessidade de financiamento, grosso modo, a gente vai precisar aportar 1 tri a mais, em comparação com o que a gente tem hoje. Com proporção do PIB, a gente está falando em torno de 3 pontos do PIB. Tá, grosso modo aqui. Tá? Só o componente demográfico, sozinho, dá 1/3 dessa história. Então, mesmo se nosso PIB não aumentar e a população envelhecer, a gente vai precisar aportar cada vez mais dinheiro no sistema só para empatar o jogo. Tá? Por aí, são as necessidades de financiamento. Isso é em qualquer canto do mundo. Como que a gente está no Brasil? A gente fez algumas simulações do tipo: muito bem, está complicado, principalmente no setor público. Então, o que acontece com várias projeções se a gente coloca um cap, uma restrição de gasto federal ou público em geral, União, Estados e municípios? O que acontece com essa história? Né? Ou seja, uma coisa que a literatura sempre fez foi projetar necessidade de financiamento. Outra coisa é comparar isso à capacidade que as sociedades terão de fazer frente a essas necessidades. E se essa capacidade for restrita, o que acontece? Daí a gente começou a fazer algumas brincadeiras. Tá? Por exemplo,
se a gente colocar um cap, assim, congela gasto federal, o que acontece com proporção de gasto com relação ao PIB, gasto público com relação ao gasto total em saúde, etc. Né? Basicamente, se eu não me engano, é cenário 3. Gasto público com relação ao PIB, acho que é esse, cai um pouquinho. E se a gente coloca um cap, gasto público, se a gente congela gasto público em geral, né? Só dá ganhos reais, né? Ganhos nominais, né? Só corrige a inflação, sem ganhos reais. Essa trajetória aqui. Tá? Gasto público, que é pouco menos de 4% do PIB, vai chegar a 2% do PIB, tá? Em 40 anos. O que vai acontecer com relação à composição público-privada? Sob esse cenário, se a gente congelar o público e só dar ganhos de inflação, em 40 anos, gasto público, que é em torno de 40 e poucos, vai para 20% do gasto total em saúde. Isso aqui equivale ao gasto público em saúde dos países da África subsaariana. Tá? Então, se a gente congela gasto público, em termos relativos, a gente vai para trás. Tá? Não só isso, por exemplo, se a gente faz outro exercício e congela o gasto federal, mas deixa o gasto de estados e municípios solto, né, para cobrir as necessidades de financiamento. O que acontece? Gasto federal aí que hoje pega quase um pouco da metade, e que tem caído, né? De novo, em uma geração vai ficar pequenininho. Ou seja, qual que é a mensagem aqui? Número 1, se a gente, como sociedade, não fizer frente às necessidades de financiamento, principalmente no setor público, o que vai acontecer é que a composição público-privada vai continuar gerando cada vez mais segmentação, com consequência sobre a equidade, seguramente. Não só isso, a gente vai começar a gerar uma série de tensões dentro do sistema. Por exemplo, estados e municípios cada vez mais sobrecarregados com financiamento do sistema em comparação ao federal. Imagina o tamanho da confusão. Imagina o número de emendas parlamentares que a gente vai precisar cada vez mais para tapar buraco. Ou seja, desarticular totalmente o sistema. Então, essa é uma possível tensão também à vista. Então, saúde no Brasil. Como estamos e o que vem adiante. Ponto de partida, a foto. Complicado. Né? A gente tem os desafios de sempre que a gente já conhece. Segmentação público-privada já é complicado. E a gente está enfrentando aqui sérias restrições fiscais no lado do público. Essa pressão de necessidade de financiamento que vai crescer poderá gerar e agravar as tensões normativas e positivas. Será que a gente, como sociedade, a gente consegue continuar, na medida do possível que tem sido feito, lidar com as questões de inequidade? Que se tem uma política, se tem algo que a gente fez na sociedade brasileira que realmente tem sido eficaz no combate às desigualdades, foi o SUS. Eu já ouvi falar uma vez, uma pessoa que me entrevistou que me falou, eu fiquei com isso na cabeça, que o SUS é melhor do que o Brasil. No Brasil a gente faz um monte de coisas boas, um monte de coisa ruim. O SUS é uma dessas coisas que a gente fez que é melhor do que por incrível que pareça, a gente conseguiu fazer isso. Né? Uma brecha ali em 88, uma conjunção de fatores, deu certo. Né? E tem segurado a inequidade. Com essa pressão de necessidade de financiamento, essas questões normativas e as positivas podem voltar à tona, né? Ou continuar voltando à tona. E ao contrário do que existe no mundo, isso acho que o nome da disciplina é Panorama de Saúde Global, né? O que os países estão fazendo? Estão experimentando, estão tentando lidar com isso, né? Estão corrigindo falhas de mercado, estão tentando lidar com ineficiências, né? Estão aumentando cobertura. Países em desenvolvimento, principalmente, eu vi uma apresentação super legal de uma consultoria de uma pessoa baseada em Singapura,
Ele falou, olha, a gente tentou em Singapura, a gente tentou ir pela via do mercado, pela via privada, e a gente viu que estava dando problema. E o país começou a falar, olha, espera aí, a gente tem que começar a pivotar esse sistema em direção mais ao público. Porque o público ganha escala, ganha eficiência, ganha equidade, né? Ser bem feito, né? Então, sistemas públicos têm essa capacidade de lidar melhor com pressões de ineficiência, com pressões de gastos crescentes, etc. E os países estão avançando nessa direção. Quando os países se desenvolvem, eles aportam mais recursos para o sistema público. E aqui a gente está não só mal parado, como a gente parece estar indo um pouco na direção contrária, né? O que está acontecendo no Brasil, então? A minha leitura é que ele está dando umas respostas que eu chamo de endógenas, né? Vai dando problema, a gente vai tentando corrigir, não vai estar dando certo, aí faz emenda parlamentar porque está faltando dinheiro, e aí alguém vem com a ideia de, muito bem, mas se a gente, né, desregular o sistema privado aqui, a gente consegue ofertar uns planos aí diferentes para o pessoal e resolver desafogar o SUS. Pelo visto, a gente está migrando para um sistema, né? Pode migrar para um sistema, um modelo americano desregulado, que eventualmente é o piorado, né? Que pode acontecer, né? Com riscos grandes para eficiência e para equidade. Então, não só para equidade, o que é muito claro, mas o ponto aqui é a gente pode ter riscos para a eficiência do sistema. Então, a preocupação que a conjuntura traz é muito essa, né? E aí o apelo é que a sociedade meio que entenda isso, né? E venha para o debate, que traga as suas preferências, né? Para as nossas escolhas sociais. Acho que isso é bastante importante. Se vocês repararem bem, eu sempre fiquei muito atento aos debates políticos presidenciáveis, né? Reparem, agora, de repente, muda por causa da Covid, mas sempre foi assim. Quando chega o tema de saúde, para um debate entre dois candidatos à presidência, é impressionante. O discurso é o seguinte: a saúde é muito importante, vamos melhorar. Agora aperta um pouco mais. Não tem proposta. Nunca teve. Porque nunca nenhum candidato foi suficientemente bem preparado para entender de sistemas de saúde. É um tema muito complicado, né? E a gente não tem noção no Brasil de que existem outros sistemas ao redor do mundo e que a gente escolheu esse. E que esse tem funcionado bem no sentido de diminuir desigualdade, de chegar acesso a várias populações do país inteiro, né? A gente não tem essa noção. Então, esse debate tem que começar a ser feito. Acho que a Covid trouxe esse debate à tona, né? De certo modo, interrompeu um processo que estava acontecendo, né? E de desvalorização do nosso sistema público, dos debates trans que estavam acontecendo. Enfim, acho que 2022 vai ser um momento realmente para a gente pensar muito bem nisso, para valorizar o que a gente tem e para fortalecer o que a gente tem, né? Caso contrário, como mostram as projeções, as tensões podem se agravar, né? E como acontece em demografia em geral, demografia econômica, essas tendências têm uma inércia gigante, né? Então, o que vai acontecer daqui a 40 anos a gente está plantando hoje. Então, o debate hoje é muito importante. Por final, eu só aproveito aqui o espaço para fazer uma propaganda do IEPS. Se vocês entrarem lá no site, gente, vocês podem se cadastrar nas nossas newsletters. Tá? São 2 por semana. Uma é acadêmica e a outra é de mídia. Então, uma vez por semana tem uma curadoria. A gente monta uma newsletter com os artigos legais que saíram da semana, publicados, não só em economia da saúde, mas também em saúde pública em geral. E tem a newsletter de mídia, tá? Com as principais matérias e artigos da semana. Então, fique à vontade aí para participar, tá? E se envolver. Super bem-vindos. Tá? Um pouco isso. Acho que eu até me alonguei um pouquinho, Ricardo, né? Te desculpa. Mas fiquem à vontade aí para qualquer pergunta, para motivar o debate, etc. Estou à disposição. Não, que isso, não alongou nada. Acho que falou
deu super certo o tempo, né? Não foi muito mais do que a gente... maior do tempo que a gente estava programado, não. Mas obrigado pela palestra. E, assim, você pinta um quadro não muito animador, né, para o futuro, né? É difícil ter algum tipo de otimismo, né, principalmente agora com não só essas projeções que você fez assim, o envelhecimento populacional no Brasil, no mundo, né, o aumento dos gastos com saúde que estão aumentando numa velocidade muito maior do que a gente consegue acompanhar, prevê um futuro só com aumento de tensões e um aumento de onde alocar recursos e qual a melhor maneira, né, de alocar de uma forma mais eficiente, que tenha maior impacto e cada vez mais avaliação não só de políticas, né, de quais são as políticas que vão ter o maior impacto, ou que são as melhores, né, que a gente pode implementar, fica cada vez mais importante, né? Então, o IEPS e o FGV e todos os lugares que estudam, né, implementação de políticas e avaliação de políticas vão ficar cada vez mais importantes, né? Vão ganhar mais relevância e, assim, todos os lugares, todas as palestras que eu assisto ou que eu leio, dificilmente você vê alguma projeção que seja um pouco mais que não causa o efeito que essas projeções causam, né? Então, e o SUS, que é o sistema de saúde que a gente tem, é uma surpresa, né? O Brasil conseguir construir nas dimensões que o Brasil tem, um sistema que funciona e com o impacto que o SUS teve e tem, mortalidade infantil, aumento de expectativa de vida, e lembrar que o SUS não é só fila de hospital, UPA, população no RJTV falando que não conseguiu ser atendido, né? O SUS é vacina, é transfusão de sangue, transplante de órgão, vigilância sanitária, é muito mais amplo e muito mais complexo do que a maioria das pessoas compreende, né? Até mesmo quem estuda o SUS percebe o quão complexo e quantas tensões tem, né? E ele já nasceu subfinanciado, né? E até hoje continua sendo subfinanciado e a perspectiva é que ele seja cada vez mais sendo subfinanciado, dificilmente vendo um cenário onde ele possa crescer mais ou ser mais valorizado. Eu não sei se a NET quer fazer algum comentário, quer fazer alguma pergunta. Rudy, pode ficar mais um pouquinho com a gente? Porque, assim, você apresentou esse cenário. Primeiro, assim, super obrigada pela clareza e pela profundidade do tema, da forma como você abordou, e fiquei super interessada e me abriu muito a cabeça para pensar de formas diferentes das formas que eu venho pensando até agora. Mas uma das coisas que o Ricardo chamou a atenção, né, é do filme que você passa, que é um filme de terror, e assim, especialmente no Brasil, a gente tem uma PEC, que é uma lei que tornou o gasto em saúde com teto, e atualmente o que se quer passar é um gasto geral sem nenhum teto, quer dizer, cada vez mais aquela curva que você mostra, a proporção do gasto público em saúde do gasto, pelo menos do governo federal, vai diminuir cada vez mais, né? Quando vai aumentar a necessidade. Então, assim, além de votar melhor, a minha pergunta é o que a gente pode fazer. É interessante porque na terça-feira, a primeira aula desse curso foi com uma ativista em saúde, uma pessoa que trabalha, na verdade, na área de tuberculose, mas, enfim, que veio falar para a gente sobre o ativismo de uma forma geral.
E você fala muito da participação, das escolhas da sociedade civil. Como a sociedade civil pode expressar a escolha e ter mais voz? O que você acha disso? Anete, se eu soubesse a resposta disso. Mas acho que tem dois pontos aqui. Só para qualificar, o quadro não é tão de horror, a menos que a gente, né, faça alguma coisa. Porque ali nos anos 90, começo dos anos 2000, as projeções de gasto, principalmente para os países mais ricos, apontavam que em 20, 30, 40 anos, a gasto de saúde ocuparia 70% do PIB dos países, no ritmo que estava crescendo, né? E, na verdade, houve uma estabilização, claro, com algumas restrições de acesso e tal, mas, no geral, as sociedades, né, souberam, né, se organizar e dizer o seguinte: não, saúde é a prioridade, né? A gente vai precisar gastar mais, tudo bem, NHS, vamos que vamos, né? Ou então, o Obamacare teve algum apoio, Singapura fazendo isso. Então, em algum momento, né, as pessoas, né, as sociedades têm se posicionam, né, e pautam debate. A projeção que a gente mostra é que em 40 anos a gente precisaria de 2 a 3 pontos do PIB. Não é muito, não. Não. A gente não está falando de 70% do PIB, nem 20%, nem é assim, 2, 3% pontos do PIB para sustentar, né, para ir melhorando na margem. Isso com ganhos de gasto per capita em saúde, né? A partir do momento que o PIB também vai aumentando, né, não tem sido o caso, mas 9, 10% do PIB passa a ser cada vez mais dinheiro per capita, né? Então, na margem, a gente conseguiria melhorar o SUS, conseguiria. Então, não é um desafio Impossível. alcance, né? Agora, a gente tem que fazer frente a essa necessidade, tem que se mobilizar. De repente, Anete, eu lembro quando a gente divulgou esse estudo das projeções, foi até no final do ano passado, uma jornalista que cobriu o estudo, uma das maiores da área de saúde, que acompanha o setor há décadas, ela falou o seguinte: Rude, legal, mas tipo, a gente já sabe que essa é uma encrenca, né? Eu estou falando isso há décadas. O que a gente faz para, né, para as pessoas entenderem, né, finalmente? Eu nunca mais esqueci que ela falou isso, porque se você chega e fala para as pessoas: olha, o mundo vai colapsar por causa de aquecimento global daqui a 30 anos, ou então, não, o sistema de saúde parece estar indo mal, daqui a 40 anos vai ser horrível. Parece realmente um filme de ficção, né? Mas são decisões que a gente tem que tomar por agora, né? Como fazer isso não está claro, e ainda mais porque tanto no caso do aquecimento global quanto no caso do SUS, é como a história do sapo, né? Que a gente coloca dentro da panela e vai esquentando a água aos pouquinhos, né? Esse sapo nunca experimentou outro sistema de saúde. A pessoa nasce no Brasil e acha que existir o SUS é o normal, né? Mas não, né? Foi construído. E tem vários outros países em desenvolvimento que olham para a gente e falam: caramba, como que esse país doido conseguiu montar, em desenvolvimento, conseguiu montar o maior sistema universal do planeta, funcional, que entrega 12 milhões de hospitalizações por ano, que é 2 vezes a população da Finlândia, só de hospitalização, quase 1 bilhão de procedimentos ambulatoriais, 2 milhões de partos, que tem 2 verões, né, por ano, ou seja, malária, dengue, diabetes, acidente de carro, assassinato, né? E a gente está aumentando a expectativa de vida.
né? Com muito pouco dinheiro mesmo. Isso é verdade. Isso é eficiência, né? Isso é alguma coisa que está funcionando, né? Que poderia funcionar muito melhor. Então, não sei, né, se faz, assim, mostrar que o SUS não existe em toda esquina, né? E que acho que a gente tem que, de alguma forma, comunicar para a sociedade que, olha, o que a gente fez aqui, a gente tem que se orgulhar, né? É uma coisa muito legal, a gente tem que proteger. É algo de bom que a gente fez. Que, de fato, acho que a palavra é essa, está sendo ameaçado, né? Por restrições de financiamento, de várias formas, né? Como comunicar isso, acho que é o seu desafio, né? Porque nós, nesse sapo, a gente nunca passeou em outra panela, né? Para ver se é pior, melhor, seja o que for, né? E a água está esquentando. Então, como expor, né, as pessoas e falar, olha, a gente tem duas escolhas, ou a gente reafirma nossas preferências e as nossas escolhas que a gente fez lá atrás, ou vai mudar, as coisas vão mudar. E tem uma coisa, provavelmente vai mudar para pior, porque se o sistema piorar, pensa até a própria classe média alta. Vai pagar um plano de saúde com 60, 65, 70 anos quando você não tiver mais o seu plano corporativo empresarial. Talvez você não vá conseguir. Isso já está acontecendo hoje, né? Então, é uma preocupação que não é só... Então, a opinião pública, principalmente né, que faz barulho e tal, e que decide, acho que não caiu essa ficha ainda, né? E as coisas vão ficar mais caras. Então, ou a gente se junta para, né, tentar empatar o jogo, né, e melhorar o que já tem, ou vai complicar mesmo. E esses números que você mostrou sobre o quanto o SUS gasta para cobrir 75% da população e quanto o setor privado ou de seguros, o mercado, gasta para cobrir 25% da população é muito impressionante. Então, eu acho que isso também é uma forma, é muito didático, porque é uma forma de mostrar para onde a gente vai se a gente não tiver o SUS, né? Acho que Provavelmente vai para mais segmentação, né? Uhum. A gente é muito bom no Brasil de desigualdade, né? A gente é melhor, né? E aí E a a gente pandemia, segmenta tudo, né? Segmenta, educação universal, né? É pública, tudo bem. Escola pública, privada. Daí a gente uhum. segmenta. Acesso à segurança. Em tese é bem público. Não. Tem Tem bairros e segurança pública. bairros, né? Uhum. Tem segurança privada, né? Público que, né, vira privado, seja o que for. Então, em todas as Tem a áreas a gente segurança dá um jeito de paralela também, né? segmentar. Exato. Então, a gente dá um jeito de segmentar. Em saúde, acho que a gente sempre segurou bem isso, né? Por mais que sempre existe muita segmentação. Agora, essa tendência a gente pode perder nessa frente também. Mas, de novo, a escolha da sociedade. A sociedade tem que se mobilizar de alguma forma para... Se a sociedade olhar e falar, não, eu quero aquilo lá, né? Vamos votar nesse presidente aí que não gosta do Mas, SUS, não gosta de isso, vacina, aí vota. Mas que seja algo, né? Que seja uma escolha. mas você chamou atenção também para isso, né? Como que os programas dos candidatos, e muitas vezes dos candidatos a gestões estadual, municipal, etc., não tem um plano claro, não tem... É raro aqueles que têm um plano específico, claro, que dão valor a isso. Não é só as candidaturas presidenciais. Sim, eu concordo, mas só para também trazer um pouco de esperança, né? Conversando com gestores locais, municipais, estaduais, tem muita coisa muito legal sendo feita, né? Gente que está fazendo realmente a diferença, tanto em sistemas locais, municipais, quanto estaduais, quanto em regiões de saúde, em comissões, né? A gente tem o CONAS, tem o CONASEMES, tem realmente, assim, a gente conseguiu vacinar a população inteira, né? Com a primeira dose, pelo menos em poucos meses. É muito impressionante. É muito impressionante, Muito, né? muito. Então, tem muita coisa boa. E tem muita gente boa, qualificada, né? Construindo esse sistema há 30 anos, mais de 30 anos.
Então, eu tenho bastante esperança, Anete. Acho que é só uma questão de dar uma ajudinha, dar uma força, sabe? Conscientizar que precisa, né? E não é só mais dinheiro, né? Não é isso. Né? Realmente se organizar melhor, montar, né? Valorizar a organização dos sistemas em regiões de saúde, mais integração, uma atenção primária, né? Que realmente seja o vetor de coordenação, coisa que a gente já sabe fazer, né? Já sabe o que tem que fazer, né? Uhum. Mas que precisa de coordenação, precisa de empreendedorismo, de integração entre os atores. Mas tem muita coisa bonita sendo feita na ponta, eu acho. É bom ouvir isso. É. E, pelo menos é um pouquinho de esperança, né? Uhum. Tem que olhar as coisas boas também, né? Não só focar no... Claro que tem que ser realista e entender aonde precisa planejar, o que precisa ser feito, mas também não perder totalmente, ficar completamente desesperado e sem esperança nenhuma, né? Isso é importante. Uhum. Ah, sem dúvida. Vamos que vamos. Bom, obrigado, Rudy, pela palestra, pela apresentação didática e assim clara. Acho que deu para passar muita informação boa e ter não só informação, mas uma visão, né, geral de como a coisa está, qual o cenário, o que precisa ser feito. E é isso. Obrigado de novo. Obrigado, Anete, por Obrigada a estar você. presente também. E aí a gente, se tiver alguma outra, de repente semestre que vem, eu chamo o Rudy de novo, se ele tiver de repente alguma outra pesquisa nova ou algum outro projeto novo para apresentar, a gente pode convidá-lo novamente mais para frente. Espero vê-lo de novo. Obrigadíssimo, gente. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Anete. Prazer enorme. Falar para o pessoal que vai assistir a vídeo aula, fica à vontade também para entrar em contato, para qualquer coisa. E fico à disposição para... Eu sou facinho, só convidar, participo com o maior prazer. É uma alegria participar dessa disciplina com vocês. Tá bom. Um grande abraço. Tchau, Rudy. Tchau, Anete. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.